Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui quem fala é o professor Clóvis de História. O assunto de hoje é os indígenas no Brasil. Primeiramente, eu quero remeter esse assunto para o ano de 1500, que foi o ano quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, especificamente em Porto Seguro, na Bahia. O primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas foi, de certa forma, de espanto e admiração. E as relações sociais que foram ambos praticando a partir do ano de 1500 foram relações de certa forma amistosas, como por exemplo o escambo, um tipo de comércio primitivo, que é o seguinte: a troca de um determinado produto por outro produto, certo? Então os portugueses traziam pentes, facões, espelhos e etc. E trocavam esses produtos por pau-brasil com os índios. Só que a partir de 1530, essa relação amistosa desses dois povos deixou de existir. Por quê? Porque os portugueses passaram a capturar os índios e utilizá-los como mão de obra escrava nos engenhos. Então, em seguida, os indígenas passaram a se rebelar, promoveram rebeliões, fugas, incêndios e etc. Mas no final das contas, quem se saiu vitorioso foram os portugueses, que acabaram conquistando as terras dos nativos ao longo do litoral brasileiro, certo? Para termos uma ideia, estudos demográficos apontam que a população média nativa de índio aqui no Brasil, no ano de 1500, era mais ou menos de 3,5 a 6 milhões de habitantes. Mas, na verdade, o que se sabe é que existiam milhões de índios aqui no Brasil, sendo que desses milhões existiam centenas de povos, etnias. E essas etnias falavam mais ou menos 1.300 línguas diferentes. Assunto importante da língua falada é a questão de sua origem. A língua, ela tem uma célula matriz, fazendo uma metáfora, certo? Uma célula principal, que é o tronco. O tronco indo-europeu. A esse tronco indo-europeu dá origem a famílias, o latim, o celta, o germânico e etc. E essas famílias, especificamente o latim, essa família, ela vai dar origem depois a outras línguas, o português, o espanhol e o francês. Coisa semelhante ocorre com a língua aqui no Brasil. Tem a célula tronco, a célula matriz, certo? O tronco, que é o quê? O tupi, que vai originar as famílias. Quais famílias? O Guarani, o Ariquém, o Mondé e a Juruna. Essas famílias, com o decorrer do tempo, originaram outras línguas, certo? Então, em 1500, estima-se que existiam aqui centenas de povos que falavam, em média, mais ou menos 1.300 línguas diferentes. Aí tem pessoas que acham que todo índio é igual. Não, pessoal, isso é errado. Todos os povos, etnias, grupos indígenas têm sua língua específica, própria, certo? E os índios, por mais semelhanças que eles tenham, eles também têm diferenças. Então eles não são iguais. Primeiramente vou falar das semelhanças. Primeira semelhança entre os povos indígenas, entre as etnias. A propriedade da terra é coletiva e os frutos nela existentes também, ou seja, pertencem aos membros do grupo. Em todas as tribos indígenas existe a divisão social do trabalho por sexo e idade.
o homem caça, pesca, coleta, prepara a terra para o plantio, defende a tribo e guerreia. As mulheres plantam, colhem, fazem farinha, cozinham, cuidam dos filhos. E os idosos exercem atividades laboriais mais leves, como, por exemplo, a de conselheiro da tribo ou da etnia. Duas semelhanças: propriedade coletiva da terra. Segunda semelhança: divisão social do trabalho por sexo e idade. E terceira semelhança: o conhecimento era socializado entre todos os membros do grupo, para que todos tivessem acesso ao conhecimento necessário para a sobrevivência. Então essas são semelhanças. Outra semelhança, a quarta, outra semelhança. Todos eles eram povos politeístas. Aí agora, sim, vou falar das diferenças. Cada povo indígena tinha sua forma de cortar o cabelo, de se pintar corporalmente, de se enfeitar corporalmente, ou para um ritual religioso, ou para uma guerra. Cada povo indígena tem sua forma de construir as habitações. Tem povo indígena que constrói a habitação de forma circular, com um buraco no teto, outra de forma mais retangular, certo? E também a questão da distribuição, da organização dessas casas no espaço geográfico. Alguns organizam suas casas no espaço geográfico de forma circular, outros não. E a diferença mais fundamental e importante para distinguir os diferentes povos, não só indígenas, mas também do mundo, é a questão da língua falada. Cada povo tem sua própria língua falada, certo? Então é um elemento que distingue a diversidade de povos, não só aqui no Brasil, povos indígenas, mas também de povos no mundo, ok? Vale a pena frisar também aqui, destacar, pessoal, um assunto polêmico, que é o seguinte: os povos indígenas hoje, eles estão sofrendo por causa da falta da atuação do Estado, no que diz respeito à regularização da posse das terras que tradicionalmente os nativos ocupam. Então o Estado está muito lento nesse quesito. Eles deviam regularizar logo, certo? Oficializar logo essa posse. Porque está acontecendo o seguinte: fazendeiros, madeireiros e garimpeiros estão invadindo as terras dos índios fortemente armados e estão matando essa população nativa para tomar as terras, ou para extrair madeira, ou para explorar ouro nos rios, ou para fazer pastos ou fazendas de criação bovina, certo? Então o Estado deveria atuar nesse quesito. E segundo dados, dados científicos, a maioria da população nativa, indígena, ela está habitando a região norte do Brasil, especificamente nos estados do Amazonas, no estado de Roraima e no estado do Pará, certo? E a demografia indígena na contemporaneidade vem falando sobre o seguinte: até 1990, a população nativa aqui no Brasil era de 294 mil habitantes. Em 2010, subiu para 820 mil habitantes indígenas aqui no Brasil. E atualmente talvez esse número seja um pouco maior, porque vem crescendo aos poucos. Por causa de quê? Por causa da criação da Constituição Federal de 1988, que garantiu aos indígenas alguns direitos. E nessa Constituição, na elaboração dessa Constituição, teve a participação ativa dos povos indígenas. No artigo 235 da Constituição, tem lá estabelecido o direito à posse das terras que tradicionalmente ocupam. Os índios têm direito à posse das terras que tradicionalmente ocupam. Outro direito: o direito de serem reconhecidos como índios e de serem respeitados como tais. Outro direito que tem nesse artigo é o direito ao ensino ministrado no ensino, o direito à educação
né, em que o ensino seja ministrado de forma bilíngue, em duas línguas, a nativa e a língua portuguesa. Aí no finalzinho do texto do Ministério da Educação, né, um trechozinho que tem do Ministério da Educação, que diz o seguinte: já se foi o tempo de missionários, jesuítas e políticos decidirem o destino dos povos indígenas, pois isso cabe a eles. Certo? E também a sociedade civil. Mas vamos lá, pessoal. A luta indígena, ela continua na contemporaneidade. Certo? E eles se organizaram e eles se uniram em algumas organizações. Vou citar uma dessas organizações. A COIR, que é a Coordenação das Organizações Indígenas do Rio Negro. É uma organização que defende a causa dos povos indígenas que vivem ao longo do Rio Negro, na Amazônia. E temos também uma organização indigenista bastante influente, a mais influente de todas, que é a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ela expande, ela abrange o território da Amazônia brasileira, né? E os povos que habitam nela, certo? Ela é mais influente. E temos o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. É uma organização da Igreja Católica, mas que defende a causa indigenista. E temos o ISA, o Instituto Socioambiental, que é uma organização da sociedade civil que tem como objetivo defender a causa indigenista. Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida me pergunte, ok? Tchau, tchau.